Projeto CTG, Imigração Chinesa, depoimento de Raquel Pique Martins, São Paulo, 22/10/2021, realização Museu da Pessoa, entrevista PCSH, HV 1120, entrevistada por Genivaldo Cavalcante Filho e Graziele Pericel. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bom, então a gente vai começar com a pergunta mais básica. Gostaria que você me dissesse o seu nome completo, a data de nascimento e a cidade onde você nasceu. Meu nome é Raquel Pique Martins, nasci no dia 2 de setembro de 1964 e sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Qual o nome dos seus pais? Meu pai é Jaime Martins e a minha mãe é Maria Angelina Pique Martins. Você tem irmãos, Raquel? Eu tenho uma irmã só, chamada Joana Andréa Martins, que é 1 ano e meio mais nova que eu. E qual a ocupação dos seus pais, Raquel? Meu pai né? Ainda meu pai é vivo, tem quase 92 anos. Ele é jornalista, trabalhou na década de 50 já em jornais de São Paulo, na Última Hora. E minha mãe foi formada em sociologia, mas sempre trabalhou na China como locutora de noticiários em português. Os seus pais são de São Paulo mesmo ou eles vieram de algum outro lugar para morar em São Paulo? Não, os dois são do interior de São Paulo. Meu pai nasceu em Perdeneiras, no interior de São Paulo, perto de Jaú, e a minha mãe é de Jundiaí, natural de Jundiaí, nasceu aqui no interior de São Paulo também. Certo. Então vamos começar a falar um pouquinho da sua infância. Você tem alguma recordação sobre a sua infância no Brasil antes de ir para a China? Bom, nenhuma, né? É uma longa história. Meus pais se conheceram bem no finalzinho da década de 50, e logo depois, em 61, o meu pai recebeu um convite para ir trabalhar na China como locutor de Rádio Pequim. Então, eles estavam noivos e meu pai foi primeiro. Daí, chegando lá, os chineses souberam que minha mãe, que ele era noivo, né? Tinha minha mãe aqui no Brasil, pediu para chamar a minha mãe também. Então, minha mãe foi logo em seguida, em 62. Então, meus pais se casaram na China e o contrato era para trabalhar 2 anos, eles fizeram 2, os chineses pediram para eles fazerem mais 2 anos. Daí, eles tinham direito de passar férias no Brasil, em 64. Então, meus pais chegaram 2 semanas antes do golpe, chegaram no meado de março. Antes do golpe, chegaram no Brasil e minha mãe estava grávida de mim e meu pai logo foi preso. Em maio, ele já foi preso porque ele tinha voltado à China. O delegado de Jundiaí talvez quisesse mostrar o serviço e meu pai foi preso. Então, eu nasci em setembro, meu pai já estava preso no Carandiru. Então, ele ficou mais de 1 ano preso em São Paulo, e como eles tinham contrato ainda de voltar para a China para trabalhar, quando a justiça viu que meu pai não tinha feito nada errado, não tinha nada contra ele não tinha grupo nenhum, não tinha falado nada, não tinha feito nada, e soltaram ele. Daí, com isso, meus pais fizeram um passaporte no Paraná e saímos comigo com 10 meses de idade, de volta a Pequim, na China. Isso em 65. Então, eu não tenho memória nenhuma do Brasil, porque eu saí com menos de 1 ano de idade, junto com meus pais. Então, toda a minha infância, até os 15 anos de idade, eu passei, assim, até os 15 anos, tudo em Pequim, na China. E a minha irmã nasceu lá em Pequim, em 1966. Então, de memória do Brasil, só temos memória do que meus pais contavam para a gente como era o Brasil.
porque nem outra família de brasileiros tinha. Meus pais eram únicos por muitos anos. E você se lembra, então, da sua infância na China, do que você gostava de brincar, onde vocês moravam? Conta um pouco disso para a gente. Bom, nós nascemos e crescemos num período muito interessante, né? Acredito que mundialmente, que foi a década de 60. A China estava em pleno revolução cultural. Na mesma semana que a minha irmã nasceu, começou o famoso Revolução Cultural. Então, nós crescemos numa época onde tudo era contra a burguesia, era contra a americanização, tudo contra imperialismo. Então, quando nós crescíamos, não tínhamos brinquedos de bonecas, de histórias, sabe, como é, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, não tinha nada disso, era tudo história, revolucionários, da Segunda Guerra Mundial, né? A China contra a invasão japonesa, que durou por 8 anos. E brinquedos nós não tínhamos, além de revólveres e espingardas de madeira. Então, isso a gente comprava, né? Que não tinha outras coisas. A gente brincava como nós éramos soldados o tempo todo. Tinha os bandidos e os bonzinhos. Então, sempre os bonzinhos ganhavam dos bandidos. Então, inclusive músicas, histórias revolucionárias e tudo. Minha mãe tentava, porque como não havia vendas de bonecas nem nada, e nós éramos 2 meninas, né? Então minha mãe tentou fazer bonecas para a gente poder brincar, mas nós crescendo junto com os chineses, então a gente tinha essa ideia, como brincar com uma coisa burguesa de boneca? Jamais, brincamos só com armas. Então, quando eu tive os meus filhos, né? Eu tenho um filho homem agora, né? Eu nunca fui contra dar uma espingarda de madeira para ele. Eu falei, porque eu brinquei a infância inteira e não saía atirando em ninguém. Então, é bem, bem diferente. A gente brincava muita coisa sobre guerra, porque a China havia passado por muitos anos de guerra. E onde vocês moravam? Você tem lembranças, né, se era uma casa, um apartamento, como eram as ruas em volta? Meus pais, todos estrangeiros, fora os diplomatas naquela época, na década de 50, 60, no início dos anos 70, ou toda a década de 70, os estrangeiros que viviam na China, principalmente em Pequim, eram todos idealistas, comunistas, socialistas, que foram por um ideal grande para ajudar o governo chinês. O governo chinês sempre convidou ou recrutou pessoas que apoiavam a China, que tinham ideias ideológicas de apoiar o governo chinês. E meu pai era um deles. Ele tinha ideal de comunismo, ele nunca se afiliou em nenhum partido comunista, mas tinha essas ideias e era jornalista. Então, essas pessoas, todos os estrangeiros que foram à China nessa época, eram muito bem tratados e privilegiados. Como a China estava passando por um momento político muito sensível, nós, como os estrangeiros, nós não morávamos com os chineses, nós morávamos separados dentro de um condomínio que é chamado Hotel da Amizade, que até hoje existe. Esse hotel tem quase 2.000 apartamentos, é um hotel construído pelos russos na década de 50, para os russos, trabalhando na China. Então, depois que a China e a Rússia tiveram um rompimento diplomático no final da década de 50, eles saíram, então os outros estrangeiros passaram a morar lá. Nós éramos 500 pessoas, ou menos de 1.000 pessoas, com família e tudo, morando lá. Gente do mundo inteiro, né? Os africanos,
os tanzanianos, né, os moçambicanos, angolanos, europeus, né, muito, tinha gregos, ou da Albânia, da Croácia, da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, e depois alguns americanos, japoneses, indonésios, Laos, Camboja, e também os América Latinos, né? Nós tínhamos chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezuelanos, tínhamos, assim, gente do mundo inteiro morava naquele, o que a gente chama de hotel da amizade. Ali a gente tinha uma vida completamente privilegiada, muito diferente dos chineses. Tinha piscina, tinha clubes, onde a gente tinha cinema, tinha clínicas, tinha armazéns. A gente saía dali para ir à escola e os pais, todos os estrangeiros, pais dos nossos amigos, era tudo que trabalhava para o governo chinês e todos trabalhavam na área de propaganda, né? Propaganda, que eu quero dizer, propaganda no sentido inglês, né? De fazer o propaganda para o governo chinês. Então, meus pais trabalhavam na rádio e muitos trabalhavam para publicações, traduções dos livros do Mao, ensinavam línguas. Meu pai também ensinou muitos anos de português nas escolas de idiomas. E meus pais faziam principalmente transmissão de noticiários chineses em português para os países de língua portuguesa. Então, nós morávamos em apartamentos com gente do mundo inteiro. Por isso que eu falo, a globalização eu já fazia na década de 60. Eu já era uma criança que a gente todos falavam em chinês, né? A gente cresceu lá, sempre falamos em chinês, mas que tinha gente do mundo inteiro conosco. E os chineses, a gente só tinha contato real com os amigos chineses dentro da escola. Nós não podíamos ir à casa deles, nem a eles podia vir à nossa casa. Nós, dentro do nosso condomínio, só tinha filho de estrangeiros, que eram nossos amigos. Como era para você ter amigos de tantas, né, crianças, amigos, né, vizinhos de tantas nacionalidades assim, todas diferentes, né, num lugar separado? Como era isso para você? Você conversava com todo mundo? Como eram essas suas amizades de infância? Sim, sim. Para nós não conhecíamos nada diferente. Nós não sabíamos como seria em outros lugares, né? Então, para nós era muito normal de ter essa vida, apesar de que eu sempre senti que eu não pertencia àquele lugar, sabe? Quando você, por mais que meus pais se esforçavam que a gente se vestisse, né, penteado, tudo do mesmo jeito que os chineses, mas a gente tinha a gente tem uma cara diferente, né? E a minha irmã, mais ainda, que minha irmã é loira, de cabelo bem branquinho, todo cacheado e de olhos azuis. Então, era muito visível que a gente não era um deles, nós éramos diferentes dos nossos amigos asiáticos, né? Pelo menos os indonésios, os japoneses, os coreanos, pelo menos eles podiam se misturar junto com os chineses, nós não. Então, apesar da gente nunca achou estranho a gente estar vivendo com gente do mundo inteiro, nós não tínhamos... não tinha diferença para nós. Então, nossos amigos eram do mundo inteiro. Como nossos pais tinha ideal parecidos, então não havia uma convergência política também, você apoia, você não apoia o governo chinês. Não havia isso. A gente era todo mundo estava no mesmo barco por um ideal ajudando o governo chinês. Então, eu não percebia nada, né? Meu pai sempre foi muito correto, né, nessa maneira de nunca ser diferente dos chineses, apesar da gente não poder morar com eles, também porque a China sempre foi um país super populoso, a gente não tinha um lugar que a gente pudesse morar com eles, a gente tinha lugar oferecido pelo governo chinês. Mas mesmo assim, minha mãe tentava, às vezes,
falar alguma coisa sobre o Brasil, né? Meus pais conviviam muito com os latino-americanos, então a gente de vez em quando fazia churrascos, essas coisas, a gente percebia que havia algum ritual dentro de casa era diferente do chinês, mas o resto a gente sabia que dentro de casa nós falávamos língua diferente. Então, meus amigos do Nepal falavam nepalês em casa, meus amigos japoneses falavam japonês em casa, os malaios falavam. Então, para nós era normal que você tem outra língua dentro de casa, que não seja a língua chinesa que entre nós falávamos. E falando em escola, quais as primeiras lembranças que você tem de ir à escola em Pequim? Bom, eu entrei na escola, acho que em 1970, e isso já fazia 4, 5 anos que tinha começado a Revolução Cultural. Todas as escolas haviam sido fechadas, os jovens foram tudo mandados para a roça, para trabalhar com os camponeses, aprenderem com os camponeses, trabalharem nas fábricas, né? Então, quando chegou em 1970, o primário voltou para as crianças menores, porque eles já sabiam que ninguém pode ficar sem educação, né? Então, quando eu comecei a escola, acho que eu tinha 6 anos, a gente voltou à escola, mas assim, limitado em estudar coisas, principalmente diretrizes do partido e também o livrinho vermelho do Mao. Então, chinês você não escreve, não é alfabeto, né? É ideogramas. Então, quando criança, você começa a aprender os ideogramas mais simples e você vai acumulando os ideogramas e formando assim 3.000, 4.000, 5.000 ideogramas para você poder fazer leitura depois de livros. Então, os primeiros 5 ideogramas que eu aprendi foi longa vida ao presidente Mao, Mao Zedong, Wanshui. Só depois de você aprender a escrever esses 5 ideogramas que você passa a aprender a escrever o seu nome, né, em chinês. Então, eu acho que, como toda criança, a minha infância, dos memória de escola, sempre foi muito alegre, muito divertido. Apesar da gente morar separado, mas isso nunca foi para mim isso era normal, era assim, eu não sentia que eu era privilegiado, né? Então, a gente ia à escola e voltava para outro lugar de moradia, né? Diferente dos chineses. Mas eu não, as memórias dentro da escola sempre foi bastante alegre, tudo, a gente podia brincar, só que, como eu falei, né, não tenho comparação naquela época, como era a escola é muito rígida, né? Até hoje, a educação oriental é bastante rígida, as crianças tinham que sentar com os braços para trás, assim, por 40 e poucos minutos, para você querer fazer uma pergunta, você tinha que pôr a mão assim, você não pode, ô senhora, não tinha nada disso. Então, é um respeito muito grande pelos professores. Então, a gente teve bastante dificuldade no início de escrever, porque meus pais não falavam muito chinês, né? Minha mãe falava mais do que meu pai. Era difícil, né, de poder ajudar, mas meu pai fez de tudo, de copiar os ideogramas, nem sabendo o que quer dizer ideograma, mas ajudando a gente a copiar, como fazer direitinho, certinho, né? Então, a gente cresceu com ideias de ideologia do Mao Tse-tung, né, do partido e tudo, e com as histórias, lendas, tudo revolucionário, sem nada da burguesia, do imperialismo americano. E passando do seu ensino mais básico, quando você foi chegando na adolescência, né, o que foi mudando para você? Tanto em relação aos estudos, quanto em relação a gostos, atividades que você passou a fazer? É. Nas escolas chinesas naquela época, na década de 70 ainda,
Todos os alunos de todos os anos eram enviados a campo, né? Porque lá não tinha camponeses com terras particulares, era tudo comuna com terras da coletiva, uma coletiva, né? Eles faziam tudo junto, aquela terra toda pertencia a uma aldeia e ali todo mundo plantava juntos. Então, as escolas enviavam alunos, passavam 2 semanas, 3 semanas na roça, ou nas fábricas, ou no exército também. Todo ano você tinha que fazer esses 3 passagens desses lugares para todo mundo aprender como trabalhar na terra, como trabalhar numa fábrica e como se comportar no exército. Então, na época, na escola onde eu frequentei, que eu só podia frequentar a escola que pertencia aos funcionários da Rádio Pequim, né? A gente frequentava a escola com os pais, todos eram funcionários da rádio. Então, nós não éramos muitos estrangeiros, tinha eu e minha irmã, tinha japoneses, tinha malaios, tinha da Laos, e não queria, nós eram muito poucos, eram menos de 10 estrangeiros, não queria que nós fôssemos. E nós escrevemos uma carta, na época, para o primeiro-ministro chinês, que é o Zhou Enlai, para nos deixar aí fazer essas viagens, senão a gente ficaria várias semanas sem ir à escola, assim, sem ir nos divertir, né? Era como uma viagem, né? Para a criançada toda, para passear. Então, nós escrevemos uma carta e nós fomos autorizados aí. Então, nós passamos aí todos os anos. Isso já, eu acho que desde os 8, 9 anos, eu não me lembro exatamente. Então, nós íamos, era super divertido, é uma viagem, né? Tipo, viagem de férias com a escola. Então, passei, nós soube como plantar tomate, colher tomate, plantar milho, colher milho, plantar trigo, colher trigo, né? Principalmente trigo no outono, quando era para colher, Pequim inteira parava, todos os trabalhadores, né? Inclusive meus pais, eram tudo enviados para colher o trigo, porque não tinha máquinas, era tudo manual, né? Então era muito divertido, era uma brincadeira total, né, para a gente. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente aprendia como lidar com os animais, né? Os porcos, os bois, que a gente tinha que dar comida, acordar cedo. E depois também, passado disso, passa alguns 2 meses, a gente vai trabalhar em fábricas. Daí, fábricas já seria dentro da cidade. A gente já não dormia fora de casa, mas passava 2 semanas, 3 semanas, todos os dias trabalhar numa fábrica. Já trabalhei em fábricas de medicina, a gente colocava pomadas em tubos, né, de pomada, daí fechava o finzinho com um negócio, um ferrinho quente. Então, punha pomada e fechava, punha pomada e fechava. Trabalhei em torno de borracha também, a máquina que corta borrachas, torno de ferro também. Isso eu já estava com talvez 12 anos, né? Com cada ano numa fábrica diferente, cada ano num campo diferente também. E no exército só claro, né? Criança você não pega arma, não pega nada, mas você treina com espingardas de madeira, você tem que ficar, como é que fala, marchando embaixo do sol, de madrugada, às vezes tocava sirene, a gente tinha que empacotar todas as nossas coisas da cama e sair à noite, sei lá, levando a gente para algum lugar, né, no escuro, na corrida, e se abaixar para atirar, né, mas nunca com arma de verdade, mas sim Então, e isso sempre, para nós, era normal, né? A gente não tinha uma outra comparação. Todo mundo ia, todo mundo fazia isso. E para nós era muito alegre, né? Era coisa diferente. Daí a gente convivia com nossos amigos chineses, né? Foi bastante interessante daí você ver como, né, como que é o dia a dia dos chineses, né, como que é a gente, nessa época daí a gente tinha que ir ao banho coletivo, por exemplo, assim,
você está num campo, não tem chuveiro, né? Na nossa casa, onde nós morávamos, tinha. Então, a gente tinha que ir num banho coletivo, onde todas as meninas tomavam banho juntos, abertos e tudo. Assim, sempre foi muito alegre, foi muito divertido, né? E, ao mesmo tempo, com o ideal de que isso seria a melhor coisa para o mundo inteiro, que nós, crescendo, levaríamos essa ideologia para o nosso mundo, né? A única coisa que eu falei no início é que a gente não se sente, a gente não pertencia à sociedade, entendeu? Toda a sociedade no mundo, hoje, até hoje, né? Por exemplo, sei lá, quando você nasce na Suíça, até hoje você, se tem os pais que não são suíços, você não é um suíço. Então, na China é a mesma coisa, você nasce lá, mas você não é chinês. Se você não tiver sangue, você não é chinês. Então, isso eu acho que fazia muitas vezes a gente ficar triste, porque a gente nunca achou que a gente pertencia àquele lugar. Você pode estar morando lá há anos, mas você não é um deles. Você é diferente. Que um dia você vai embora. Um dia você vai voltar para o seu país. E qual era o meu país, né? Era Brasil, mas eu não, além dos meus pais, eu não conhecia outros brasileiros. Eu conhecia dois casais de portugueses, o resto todo mundo falava espanhol, né? Então, quando era criança, eu acho que a gente ouvia e falava mais espanhol do que o português com meus pais, além né, de chinês, né? Então, a comunicação com meus pais, enquanto a gente crescia, passou a ser mais diferente, porque nós não sabíamos falar o português perfeito, né? Meus pais ensinavam chineses, então tentavam ensinar a gente também. Mas era, né? Como vocês devem saber também, estudar uma língua que você não tem contato nenhum com ninguém é muito mais difícil, né? Então, quando a gente chegou uns 12, 13 anos, a gente já, essa diferença, a gente já percebia, né, que era bastante, nossos amigos estrangeiros também falavam línguas diferentes. E isso já estava chegando no final, né, da Revolução Cultural, que terminou em 1976, quando o Mao morre. A mulher dele é presa, né, junto com outros três, que eram chamados de Bando dos Quatro, e acaba a Revolução Cultural. Então, a partir daí, muitos estrangeiros começaram a sair da China, aqueles que sempre viveu lá, eles começaram a sair por causa de achar que agora que Mao já morto, já a China ia se corromper, a China ia virar, sei lá, reator, né? Relações diplomáticas com os Estados Unidos e tudo, então muita gente começou a sair da China. E o Brasil estabeleceu, né, relações diplomáticas com o governo chinês em 74, e a Embaixada do Brasil começou em 75, se eu não me engano. E só aí, com a minha irmã, já com 9 anos de idade, a minha irmã foi registrada como brasileira, porque até aí ela tinha o nome chinês dela, mas ela não tinha um registro oficial, a gente não tinha um documento, a gente não tinha passaporte, não tínhamos nada. Porque os meus pais voltaram para a China em 65, expirou o passaporte e acabou, né? Não tem embaixada. Então, daí que meus pais passaram a ver a possibilidade de ver se podíamos voltar ao Brasil. Então, aos poucos, eles deram passaporte para minha mãe, que não tinha nenhum problema político com o governo brasileiro, e para o meu pai é que demorou demais, demorou até a anistia. Até a anistia foi que concederam o passaporte normal para o meu pai, porque até aí o governo oferecia um passaporte temporário e o meu pai nunca aceitou, que falou que não havia cometido nenhum crime, nunca provaram nenhum crime dele, apesar de ficar mais de um ano preso.
Então, foi aí que a gente começou a pensar se voltaríamos para o Brasil ou não. Eu já estava com 15 anos, né? Falavam, falávamos só chinês, um português bastante limitado. Daí eu e a minha irmã já éramos intérprete dos meus pais, né? Tudo que a gente fazia, a gente já fazia tradução para os meus pais. Então foi depois da anistia que meus pais decidiram, em vez de vir passar férias no Brasil, e morar no Brasil, para ver como seria a situação no Brasil, para ver se eu e minha irmã aprendêssemos em português, melhor do que ficar o resto da vida com sotaque, né? Então foi uma decisão muito difícil, porque eles também tinham medo, né? Se meu pai podia ser preso de novo, era toda uma incerteza depois de 15 anos fora, né, do Brasil, onde o Brasil tinha mudado tremendamente, né? 15 anos sem ver a família, sem ver nada. Ah, então, nós tivemos uma conversa bem séria com meus pais e nós, eu e minha irmã. Só que a gente não tinha como ter essa conversa sem ter intérprete com a gente. Daí tinha os intérpretes chineses, onde os colegas dos meus pais que trabalhavam na rádio, né? Na Rádio Pequim, o noticiário era traduzido pelos chineses, meus pais corrigiam e fazia a locução, né? E nós tivemos um intérprete para poder fazer essa conversa séria de ver se a gente volta para o Brasil ou não. Então foi em 1980, em janeiro, já estávamos no Brasil pela primeira vez, eu com 15 anos e a minha irmã com 13. E como foi essa primeira, no seu caso, praticamente a primeira chegada no Brasil? Né? Como foi a adaptação para você? Como você se sentiu? O que aconteceu com você nesse período? Bom, nós, antes de chegar no Brasil, nós passamos um mês viajando, né? Passamos por alguns países, principalmente países latino-americanos, passamos por Japão, depois Colômbia, Venezuela, Peru, e chegamos no Brasil. E eu lembro, México, né? Nós passamos México também. Eu lembro que no México, e principalmente Peru, né? Que havia muita gente, muitos pedintes, né? Pedindo esmola, pessoas bem pobres na rua, crianças. E nós nunca tínhamos visto isso. Nunca, nunca. Isso era o que a gente aprendeu na propaganda, né, dos chineses aqui no país imperialista, é assim, cheio de pobres, cheio de criança, pedindo comida, pedindo... Então foi bastante assustador, né, e meu pai falava assim é o Brasil é assim, viu, vocês têm que saber essa diferença que agora nós vamos chegar no Brasil. E havia um receio, um medo muito grande, né, da incerteza dos meus pais, como que vai ser, se vai ter emprego, se vai ser preso, se não vai ser nada. Só que o dia que nós chegamos no aeroporto de Campinas, no Viracopos, né, e a gente tinha, assim, talvez 50, 100 pessoas nos esperando, família, né, dos amigos dos meus pais, da família dos dois lados, com faixas, com tudo, né? Fazia 15 anos meus pais não haviam, né, estado no Brasil, ninguém nem conhecia minha irmã. Então foi uma emoção tão grande, só que no aeroporto demorou demais, abriram toda a nossa mala, viram coisa por coisa, eu nem sei se tiraram. Meu pai foi separado para interrogar meu pai. Eu acho que tudo isso porque a gente estava vindo da China, ainda era, apesar de ter, ainda era o governo militar, né? Apesar da anistia. Então foi assim, foi uma mistura de um medo, de uma incerteza, né? O policial perguntando coisas para mim, para minha irmã, e a gente não entendendo o que eles queriam, coisa assim. Mas, no fim, valeu a pena por toda aquela família, aquela festa, aquela choradeira, aquela gritaria, né? Eu sou seu tio, eu sou seu primo, eu sou não sei... A gente não conhecia ninguém, 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 né? Foi muito, muito emocionante.
Foi muito, muito, muito bom. Os primeiros, assim, eu acho que primeiro ano, segundo ano, apesar de a gente ter tido uma dificuldade muito grande na escola, né, para aprender o português, né, porque a gente só aprendeu a escrever A, B, C para escrever o nosso nome para assinar o passaporte, porque nem isso a gente não sabia nem escrever Raquel Pique Martins. E foi muito bom. Daí a gente chegou na melhor idade, né? 15 anos. Meus primos, né? Nós fomos, como fomos para Jundiaí, na cidade natal da minha mãe, então todos os irmãos da minha mãe, família da minha mãe, tudo de Jundiaí. Os nossos primos, mais ou menos, tudo da nossa idade. Então foi uma liberdade que a gente nunca havia sentido. Nunca havíamos colocado um salto, nunca havíamos botado um batom, uma maquiagem, nada disso. Não havia isso, né? Quando a gente não existia isso na China. Então, foi a primeira vez também meus pais que deixaram a gente dormir fora de casa, porque nós nunca pudemos dormir na casa de ninguém, mesmo que são amigos que cresceu com a gente, que meus pais conheciam os pais, né? Meus amigos japoneses, nepaleses, americanos, Indonésia, mas meus pais nunca deixaram a gente dormir fora de casa. E pela primeira vez nós pudemos fazer isso na casa dos primos. Então, nossa, foi muito divertida. E a alegria, né, do nosso povo é uma coisa contagiante, né? Então, foi assim, foi impressionante, foi muito bom. A única coisa é que brasileiro é muito desconfiado. Assim que a gente falava chinês, todo mundo achava que a gente está falando mal deles. Até hoje isso acontece. Então isso era, a gente não entende. Estou falando de você, por que eu tenho que estar falando de você? Porque a gente está acostumado em falar em chinês, né? Então as pessoas são muito desconfiar, acha que você fala uma outra língua, você está falando mal deles, né? Então, essa foi uma parte muito diferente. Mas, assim, né, com 15, 14, 16 anos, você sai, você começa a paquerar, uma coisa que nunca a gente nem sabia fazer isso. Então, foi realmente uma das melhores fases da nossa vida. Daí, passa 2, 3 anos, já a gente começa a perceber muita diferença, né? Tipo, nós sempre lemos muito, sempre, né? Leitura fazia parte da nossa vida na escola, fora da escola, dentro de casa. Meus pais sempre leram muito, então eu não via livros na casa dos amigos ou dos primos. Meus pais davam um livro de presente de Natal e meus primos, ai, coitada de você, seu pai dá livro para você de Natal, meu Deus, sabe? Então, a gente falava assim, mas por que não? Por quê, né? Era assim, aos poucos a gente foi ver a diferença, era muito... a gente tinha uma percepção muito diferente, né? O pessoal fala assim... daí começou a ter amigos, né, que não conhecia a nossa história, que duvidava da nossa história, que fala que né, minha irmã nasceu na China, eu cresci na China, faz só 2, 3 anos que eu estou aqui. As pessoas não acreditavam. Fala alguma coisa em chinês, a gente falava e eles achavam que a gente estava tirando eu entendi, você podia estar falando blá, 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 entendeu? Então, começou o relacionamento com as pessoas, a gente começou a perceber que bastante coisa era muito superficial, era muito só assim, ai, fulano falou, ciclano fez, blá, 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 blá. Então, isso foi um pouquinho difícil, né? E depois a questão da religião, né? A família não é assim tão religiosa, mas é família que cresceu com a religião, então sempre nos não provocar, mas por que você não acredita? Por que que você... E nós tínhamos 15, 16 anos, não tem por que não
nunca tive uma religião, não tenho necessidade de ter uma religião. E as pessoas não entendiam. Eu não quero dizer nos pressionar, mas era uma questão que sempre estava ali nos questionando de uma coisa que nós não tínhamos resposta. Sabe, como se eu ficar interrompendo, mas por que você é religioso? Por que você acredita? Para uma pessoa de 15 anos, porque acredita, porque cresceu assim. Eu não tenho nada porque eu não cresci assim. Então, assim, nessas questões, né? Depois, pessoal, mas você morou na China, você conhece a muralha da China? Eu falo, claro, né? A muralha da China era quase no fundo do quintal, assim, a gente ia sempre, duvidava dessas coisas. Então, isso passou a voltar um sentimento de que eu não pertenço a esse lugar, eu sou diferente deles. Sabe, era tão estranho, era uma coisa tão estranha, porque eu passei minha vida até os 15, 16 anos, sabendo exatamente que eu não pertenço àquele lugar, porque eu não tinha a mesma cara. Mas nesse lugar eu tenho a mesma cara, mas eu não sentia que era meu lugar. É uma sensação muito estranha, sabe? Que eu não pertenço a esse lugar também. Isso foi... passou alguns anos, assim, eu lembro que nós já tínhamos, acho que antes da gente vir para o Brasil, em 1980, acho que 3 anos antes, 4 anos antes, é que nós soubemos que tinha festa de Natal, porque até aí meus pais nunca contaram que existia Natal. Natal, para a gente, nunca soubemos que tinha Natal, entendeu? Então, no fim da Revolução Cultural, os latinos americanos começavam a se juntar para celebrar o Natal, coisa assim, que a gente passou a ter. Então, quando nós chegamos no Brasil, existia Natal e Réveillon, um em seguida do outro, né? Então, Natal ainda a gente passava em casa, com família grande, com todo mundo, e era muito bom, mas Réveillon era uma festa que nem eu, nem a minha irmã, eu acho que até hoje nós não gostamos por causa desse... você tá num lugar cheio de gente, chega meia-noite, todo mundo te abraça, tudo de bom, tudo de não sei o quê, não sei o quê. A gente achava aquilo tão falso. Para nós é uma coisa tão falsa que até hoje eu passo dentro de casa, só eu e meu marido, né? Quando as crianças eram pequenas, ficava com a gente, mas já não passo mais, sabe? Então, a gente tinha toda uma outra percepção de que muita coisa era muito superficial. Não era uma coisa profunda, sabe? As pessoas... A gente precisava de algo a mais. Isso foi difícil, mas foi a melhor parte da minha vida. Uma das, né? Daquele trecho lá. E depois disso, decisão que você passou no Brasil, você teve esses pensamentos, essas questões de adaptação, essas comparações que você fez. Você pensou em fazer faculdade aqui ou você resolveu só voltar a estudar mesmo na China? Conta para a gente como foi esse período. Bom, quando eu já fiz 18, 19 anos, né, eu arrumei um emprego no antigo FEPASA, né, Ferrovia Paulista, e trabalhava em Jundiaí, no museu, né, da FEPASA, e logo depois, acho que trabalhei um ano lá e fui transferida para trabalhar em São Paulo, no escritório da FEPASA, Júlio Prestes, que hoje é a sala de... Como é que chama? Sala de concertos, né? Sala Paulista, Sala São Paulo, que chama. E comecei a minha vida independente, morava em São Paulo, junto com uma amiga, e isso foi muito difícil também para a família entender isso. Como você vai morar sozinha em São Paulo? Para nós era assim, como não, né? E como, por sorte, que meus pais moraram fora, então o costume dentro da minha casa é um costume até hoje, um costume diferente. Nós
comemos, inclusive, diferente, né? Então, meus pais sempre apoiou. Daí, até que nós percebemos que até aquela época, no início dos anos 80, não havia muitos brasileiros como nós, né? Sem ser descendentes chineses, que falava chinês perfeito. Não vou dizer que nós éramos únicas, isso já é impossível, com certeza havia outros, mas nós não conhecíamos ninguém que falasse chinês. Fomos até a USP, né? Já desde aquela época tinha o curso de chinês, que era muito básico naquela época, e o professor Sun, da época, falou assim, olha, se vocês entrarem na USP, vocês podem dar aula em vez de assistir às aulas, porque daí nós pensamos, talvez não valeria a pena fazer a faculdade por 4 anos e não aprender algo, né? Então, meu pai teve a ideia, então vamos pedir bolsa de estudo, já que o Brasil já oferecia bolsa da CAPES, oferecia bolsa de estudo para muitos países, por que não para a China? Então, nós entramos nesse processo de pedir bolsa de estudo para a China. E nessa época, quando eu estava morando em São Paulo, eu fiz cursinho e passei numa faculdade que eu nem lembro qual o nome, só para fazer letras, fiz por muito pouco tempo. E em 1987, eu e a minha irmã, nós conseguimos a bolsa da CAPES para estudar na Universidade de Pequim, e nós fomos as 2 primeiras bolsistas do governo brasileiro para estudar na China. Então, para nós foi muito bom, porque a gente já estava com 22, né? Eu estava com 22 anos, a Andréia com 20 anos, já era, né? Você já cresce, já viu que, não, nós temos que sair daqui para melhorar pelo menos os chineses, para poder depois voltar para o Brasil. Então, e nessa, meus pais também resolveram voltar à China, porque como nós sempre vivemos tantos anos, só nós 4, foi bastante difícil dos meus pais assim deixarem as 2 filhas irem e os 2 ficarem, entendeu? Daí, meu pai estava trabalhando na prefeitura de Jundiaí, não estava contente com toda a política da situação daquela época e tudo, e como os chineses sempre convidou, todo ano convidava eles para voltarem a trabalhar lá, então meus pais aceitaram, então em 87, no início, abril, maio de 87, todos nós voltamos para Pequim. E eu fui com a bolsa para estudar literatura chinesa e minha irmã para estudar história chinesa na mesma universidade. Então, em 87, fechamos a casa e, mais uma vez, deixamos tudo e voltamos à China. Então, foi muito doloroso também, né, a saída, porque nós passamos 7 anos aqui, de alguma forma você cria um certo raiz, né? Daí até ali já tinha todo o costume, tudo. Eu e minha irmã já paramos de falar chinês entre nós, só falávamos de português. De tantos os primos encherem a paciência da gente, paramos de falar chinês. E foi muito doloroso. Eu tinha um namorado, foi muito difícil deixar, aquela coisa de jovem, né? Você não quer. Mas o retorno foi outra coisa, é uma maravilha, sabe? Assim, você retorna à China, é como se fosse uma luva que te serve, tudo é muito familiar, tudo é muito conhecido, tudo você sabe, você não está chegando em lugar novo. Queira ou não, no Brasil, quando nós chegamos, era um lugar novo para nós, né? Tudo você tinha que conhecer. Lá, a gente voltando, a gente não tinha que conhecer nada novo, né? Apesar da política chinesa, daí já havia abertura, né? Os chineses tinham mudado muito, né? Pessoal de salto alto, de permanente no cabelo, de maquiagem, que não havia nada disso, a China passou a ter em 87, quando a gente voltou lá. Então, muitos amigos nossos que voltaram,
ou continuaram lá, estavam na mesma faculdade, ou na faculdade ao lado, assim, sabe? Foi muito bom de reconectar com amigos de infância que sabe tudo de você, sabe qual escola você frequentou, qual não sei o quê, sabe? Assim, não faltou aquela parte, aquele elo da infância, sabe? Os pais se conheciam, né? Então foi uma outra alegria de estar lá, apesar de na faculdade a gente voltou a viver só os estrangeiros, todos os estudantes estrangeiros num prédio, chineses nos outros, sabe? Mas como eu já tinha passado 15, 16 anos daquele jeito, para mim aquilo lá era assim é. Eu não tenho como mudar isso e por que que eu vou contra isso, né? Então foi uma redescoberta, né? Uma alegria muito grande de estar lá. Daí já havia um pouquinho mais de brasileiro, mais diplomatas, mas já havia algumas empresas brasileiras, Banco do Brasil, começando a abrir uma agência, Petrobras, começando, algumas empresas brasileiras querendo fazer negócio com a China, e imediatamente eu e a Andréa, minha irmã, já começamos a ser intérprete, né? Porque a gente já não havia brasileiros lá que falavam chinês, só nós. E filho de chineses que falavam chinês, né? Brasileiros que voltaram à China. Então, a gente já logo começou a estudar e começamos a trabalhar ao mesmo tempo em exposições ou com algumas empresas que nos contratavam para fazer tradução em visitas de empresas, compras de máquinas. E isso foi quando a gente começou a fazer a tradução como trabalho mesmo. Isso até 1989, quando a minha faculdade, né, da minha irmã também, a nossa faculdade, começou o movimento estudantil, o famoso movimento estudantil, o incidente da Praça Paz Celestial, que é famoso no mundo inteiro, né, que começou dentro da nossa escola. Nós vimos tudo isso nascer, nós vimos os estudantes irem às ruas, ir até a praça, e nós participamos disso como observadores, né? Como a gente já estava trabalhando como intérprete para muitas mídias internacionais, televisão canadense, e eu ficava muito com meu pai é jornalista, né? Quando ele voltou em 87, ele passou a ser correspondente de vários rádios e jornais do Brasil, e meu pai era o único correspondente brasileiro na China durante todo aquele movimento que durou 2 meses, né? E vimos tudo, vimos a greve de fome, vimos os líderes chineses não querer conversar com os estudantes, todos os dias estávamos na praça, vendo o que está acontecendo com nossos colegas chineses, nossos amigos chineses, né, o pessoal, todo mundo acampado, todo mundo, milhares de pessoas na praça, só que assim era uma coisa tão emocionante, porque tanta gente protestando, né? Milhares, tem assim 10 mil, não sei quanto, eu não posso te dizer quanto, 20 mil pessoas na praça, você não tinha um pingo de medo, não houve uma assim quebra-quebra né, de briga, nada, né? Não teve saques, não teve, sabe? É tão diferente de outros países quando há um movimento de povo, sempre tem quebra-quebra, coisa assim. Os chineses não, eles têm o objetivo deles, pedirem a democracia, pedirem não sei o quê, mas que não quebre nada, que não faça briga entre eles. Então foi uma época muito intensa, muito emocionante, a gente ficava dia e noite ali, e não existia celular, não existia, a gente tinha que
de alguma maneira, nós sabíamos, né, o nosso círculo de amizade, nós sabíamos quem estava onde, com quem, que hora vem, que hora vai, que hora nós vamos lá. Então, foi uma situação muito, como é que fala, muito intenso que nós vivemos, não de medo, e sim de estar lá vendo, participando, sabe? Até que houve o dia 4 de junho, né, do dia 3 para dia 4 de junho, houve a invasão dos exércitos chinês para o centro da cidade, pelos 4 cantos, né, porque Pequim é uma cidade planejada, né, ela é quadrada, assim, você tem as 4 entradas, norte, sul, leste e oeste, para centro da cidade. Uns dias antes, nós já sabíamos que os tanques militares estavam rodeando, já estavam querendo cercar a cidade de Pequim. E todo mundo, ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. Imagina, nem os japoneses fizeram isso, o próprio governo chinês vai querer, né, botar tanque no meio da cidade contra os estudantes que nem tinham uma pedra na mão, porque praça é praça, não tem uma pedra na praça. E nós saímos da praça, acho que era 5, 6 horas da tarde, nós fomos para o lado leste da cidade, fomos caminhando até chegar na casa de alguns brasileiros lá, e meus pais estavam lá também e tudo, e muita gente na rua, muita criança, velhos e tudo. E o exército já estava lá por perto, a gente já via os caminhões com soldados parados embaixo de viadutos, e os chineses, os residentes de Pequim, gritando: o que vocês estão fazendo? De onde vocês vêm? Por que vocês estão aqui? Né? Nós somos só o povão aqui, não tem nada, vão embora. Blá, 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 blá. Até que chegou, acho que era à noite, já era bem tarde, 11 horas, meia-noite, e começamos a ouvir barulho, assim, e a gente estava no meio da avenida, e junto com o pessoal da Embaixada do Brasil, porque era muito perto da Embaixada do Brasil, onde nós estávamos. Então, tinha, né, o embaixador, o pessoal que estava ali com a gente, e meu pai falou, deve ser o bombeiro com a água, como é que chama? Água de pressão que vindo, né? E todo mundo começou a se afastar, assim, para os lados. Até que nós vimos, eram tanques entrando na nossa frente, assim. E aquilo lá foi tão impressionante, foi assim, um barulho tão ensurdecedor que ninguém nunca tinha ouvido aquilo lá no centro da cidade, no meio da gente, de velhos, de crianças, sabe, o pessoal não tinha nada para se defender, nada para não sei o quê, né? Só que o pessoal se afastando assim, aqueles tanques entrando. E um rapaz, talvez a turma dele ficou do outro lado da rua, ele foi atravessar bem em frente do tanque, e nós vimos ele ser passado por cima do tanque. E aquilo lá, quando passou não sei quantos, 10, eu não sei quantos tanques, os chineses estavam furiosos, gritava para nós, que éramos estrangeiros, cadê a câmera, cadê não sei o quê, filma isso, mostra lá para fora. Nossa, foi assim... tão inacreditável, tão impressionante, que nunca ninguém pensou que isso pudesse acontecer, que o próprio governo não conseguiu lidar com os estudantes, mandou o tanque para a rua. Daí foi a noite inteira, né? Tiroteio, eles atiraram nos apartamentos, né? Porque tinham os condomínios diplomáticos, ficava na frente daquela avenida. A gente ouvia a noite inteira. E a minha irmã não estava com a gente, estava com outros jornalistas canadenses em outro lado. E naquela época o telefone já não era como hoje em dia, né? Foi assim, até saber onde está, onde as pessoas estão, onde os amigos estão, foi assim muito
Eu acho que a gente chorou muito, mas assim, a decepção era maior do que a tristeza, a decepção. Meus pais, em 87, que voltaram para Pequim para trabalhar na rádio, vendo tudo isso acontecer, e a rádio tinha que dar outra notícia, dizendo que não, que os estudantes que mataram alguns soldados, e realmente queimaram alguns soldados, 2 ou 3 soldados e coisas assim, e que o que nós vimos, os tanques entrando, de matar gente, não era verdade. Aquilo lá foi uma decepção tão grande, eu acho que o meu pai, né, meu pai que foi preso por causa do golpe e nunca pensou que isso, né, o militar ia tomar conta, né, das ruas de Pequim também, sabe? Isso foi muito, muito triste, muito, como eu vou dizer, não é só triste, mas assim, chocante, né, para nós. E como essa situação perdurou por vários dias, tinha toque de recolher, tinha, né, lei marcial, que não podia sair na rua e tudo, e houve boato de que haveria uma briga interna de fações dentro do não sei o quê, que haveria uma guerra dentro de Pequim. E o governo brasileiro resolveu retirar todos os brasileiros de Pequim. Então, o Itamaraty fretou um avião do Paquistão, nos tirou de Pequim para Tóquio, e de Tóquio nós pegamos a Varig, né? De volta para... Nós somos todos nós de volta para o Brasil. Daí foi... Porque daí, até aí, todas as reportagens daquela época foram feitas por meu pai, né? O Globo, acho que a Folha, o Estadão, e fora rádios, algum... E então, nós fomos muito, a gente estava muito em evidência, né? Nós fomos entrevistados pelo Estadão, depois a Hebe Camargo, e eu acho que eu nunca tinha visto meu pai chorar até ali. Acho que foi a primeira vez que ele se emocionou e chorou por causa de tudo isso que aconteceu. E ali ele falou assim que ele não voltaria a Pequim, porque ele tinha contrato de trabalho ainda, né? Ele não voltaria a Pequim nessas circunstâncias. E eu fiquei assim, eu tinha feito 2 anos de faculdade, eu falei, eu vou voltar, eu não vou ficar aqui. Eu quero terminar a faculdade, não quero, né, acabar e começar outra coisa no Brasil de novo. E depois eu já estava namorando o que hoje é meu marido, estava lá em Pequim, né? Minha irmã resolveu ir para os Estados Unidos, porque daí já tinha alguns colegas dela, ela estava namorando um dos líderes dos estudantes do movimento, ele conseguiu fugir da China, foi para os Estados Unidos, e da minha irmã resolveu ir para Boston, foi terminar os estudos dela nos Estados Unidos. Meu pai resolveu ficar no Brasil e chegou a questão da minha mãe, o que a minha mãe faria, né? Aí a minha mãe, coitada, sempre foi atrás do marido, né? Foi à China para casar com meu pai. Depois ficou na China tanto tempo por causa do meu pai, que não tinha passaporte, que situação política. Depois voltou para o Brasil, meu pai quis voltar, minha mãe voltou para a China. Dessa vez ela falou, não, eu vou voltar para a China. Eu vou pelo menos empacotar a minha casa, fechar a casa e trazer tudo para cá. Então eu e a minha mãe, nós voltamos para Pequim. Minha mãe ficou 1 ano lá e terminou o contrato de trabalho dela e para fazer a mudança dela para o Brasil. Então, meus pais, minha mãe voltou em 90, final do ano de 90. E eu fiquei. E até acabar a faculdade em 91. Essa é a parte, mais uma parte, né? Mais como é que fala, página que vai ser virada.
Voltando então, Raquel, à nossa entrevista, você disse então que você concluiu, né, a sua faculdade em Pequim, e quais foram os próximos passos que você tomou na sua vida depois disso? Hum. Eu me formei, né, em 91, pela Universidade de Pequim, e como eu já estava namorando, que hoje é meu marido, né, o finlandês, o Matti, então nós logo nos casamos já em seguida. Eu me formei em junho, me casei em agosto. Por causa do problema do Tiananmen, né, do 89, muitas empresas saíram de Pequim, foram para Hong Kong ou para Singapura. E a empresa onde o Matti trabalhava foi para Hong Kong. Então, quando eu me casei na Finlândia, e nós nos mudamos para Hong Kong. Então, em Hong Kong, nós tivemos a nossa primeira filha lá em Hong Kong. Daí veio o problema da língua. Que língua nós vamos falar com a nossa filha, né? Então, até aí o Mati já estava estudando português, ele já estava entendendo um pouquinho de português. Então, nós decidimos que eu falaria em português e ele falaria em finlandês. E como eu não falava nada de finlandês, então nós resolvemos ir morar na Finlândia por 2 anos. Então, em 93, fomos para a Finlândia. E lá nós ficamos 2 anos e aprendi a falar finlandês, e onde nós tivemos nossos gêmeos na Finlândia. Mas como ele e eu, nós dois falamos chinês, e naquela época ainda não havia muitos estrangeiros que falassem bem chinês, que é, como é que fala, que é, nós somos bilíngues, né? Eu tenho 2 línguas As, que eu falo tão bem o português quanto o chinês. Então, sempre as empresas pedem para a gente voltar. Então, nós voltamos a Hong Kong em 95, e com as crianças pequenas, vivemos mais 6 anos em Hong Kong, então até 2001. Até que quando chegou 2001, nós percebemos que os nossos filhos não conseguiam aprender a falar mandarim. Como eu e o Mati, nós falamos chinês entre eu e ele, porque a língua, para mim, sempre foi chinês é a minha primeira língua, português é a minha língua materna. Como eu aprendi falando só em chinês, então quando eu o conheci, o meu chinês era muito melhor do que o meu inglês. Como o inglês não faz nem parte da minha vida, nem da parte dele, apesar dos dois falarem inglês, foi natural de falar chinês, eu e ele. Então, quando a gente percebeu que os nossos filhos não estavam falando chinês, e nós resolvemos voltar para Pequim. Então, daí já fazia 10 anos, eu ia todo ano. A minha irmã também voltou a Pequim em 94, uma coisa assim, 93, 94, ela voltou para Pequim, ela terminou a faculdade nos Estados Unidos, voltou para Pequim para trabalhar, e a gente em Hong Kong, nós íamos todo ano para Pequim também. Então, Pequim é onde eu me sinto mais confortável até hoje. Então, nós voltamos a Pequim por causa dos nossos filhos que não conseguiam aprender a falar mandarim em Hong Kong. Então, 2001, nós voltamos para Pequim, onde nós criamos, daí já é a segunda geração que cresce na China, né? Que falam chinês, daí eu cresci falando 2 línguas, eles crescendo falando 4 idiomas dentro. Nós estamos que nem pequenas Nações Unidas, falamos português, finlandês, inglês e chinês dentro de casa. Então, eu e o marido falamos chinês, eu com os filhos falo português, ele com os filhos falam em finlandês, e as crianças entre eles falam inglês, porque eles estudaram na escola internacional. Então, quando nós estamos todos juntos, por exemplo, se nós estamos almoçando, eu falo português, o Mati responde para mim em chinês, ou ele fala alguma coisa em finlandês, que eu falo finlandês também, eu respondo em português,
as crianças dependem para quem responde, para mim em português, para o pai em finlandês, então nós temos 4 línguas funcionando ao mesmo tempo, na mesma mesa, mas dentro de uma sentença tem que ser uma língua só, não pode misturar palavras de outras línguas, inserir palavras de outra língua. Então, porque a gente sabia, se a gente misturasse as palavras, a gente ia criar uma língua nova dentro de casa. Então, isso que a gente não queria. E para nós foi muito importante de enfatizar, falar a língua para os nossos filhos poderem conversar com nossos pais. Porque se eu não falasse português com meus filhos não iria ser muito difícil de falar com meus pais. Apesar deles falarem um pouquinho de chinês, mas não dá para ter uma conversa completa, né? E não falar com os pais do Mate também. Então, eles falam... foi muito difícil no início, porque eu já cresci fora do Brasil. Então, tem muitas coisas, né? Tem muitas palavras que eu fico... é feminino, é masculino, é o artigo, sabe? Se você abre o Mate, às vezes fala assim, mas caixa de ferramenta, como chama isso? Você, não sei. Então, tem muita coisa assim que, para mim, não faz parte do meu vocabulário também, né? Se perguntar coisas do carro, eu também não sei como chama todas as peças. Então, foi bastante difícil no início, né? As crianças, muitas vezes, eles não entendiam por que as pessoas, quando eles tinham 4, 5 anos, as pessoas falavam, fala isso em finlandês, fala isso em português. Eles não entendiam o que as pessoas estavam pedindo para eles, porque eles não sabiam que eles falavam língua diferente, só sabia que com a mãe fala assim, com o pai fala assim. Eles não sabiam que eles falavam língua diferente. Até chegar uns 20 anos, foi ali que eles perceberam, uau, nós falamos 4 línguas diferentes, todo mundo fica, uau, daí eles agradecem, né? Mas foi bastante trabalho, mas hoje em dia é uma maravilha, porque eles podem conversar com meus pais, vêm para o Brasil, conversam com qualquer... Eles têm sotaque, claro, né? Mas é bem trabalhoso, mas nós insistimos e deu certo. Então, em 2001, meu marido foi trabalhar para empresas, né, finlandesas de tecnologia e tudo, e eu passei a ser professora de chinês nas escolas internacionais, mas a maior parte eu fazia traduções, né? Então, trabalhei com vários presidentes brasileiros, visitando a China, muitos senadores, ministros, governadores, prefeitos, que iam fazer a visita à China, e eu acompanhava, né, inclusive seminários, reuniões governamentais ou simpósios, passei a fazer mais traduções do que dar aula. Então, quando eu dava aula de chinês nas escolas internacionais, meus alunos eram filhos de chineses, né? Muitos filhos chineses que migraram para os Estados Unidos, conseguem nacionalidade americana, voltam à China, mas os filhos só falam, não lê, não escreve, porque chinês, se você não sentar e aprender, você é analfabeto, você só fala, você não lê, não escreve, né? Então, meus alunos, a maioria era filho de chineses, então era bastante interessante também. Os pais não entendiam como que uma brasileira pode ser filho de chinês, o meu filho. Tinha muitas reuniões assim interessantes com os pais. E passei a fazer essas 2 coisas, o mais importante, né? Até 2016, eu consegui fazer o grupo de brasileiros chamado Brasileiros em Pequim, o grupo BRAPEC, porque eu sempre achei importante divulgar a cultura brasileira na China. A China é um país muito homogêneo, né? Tem só chineses, nenhum estrangeiro vai para ficar lá, mesmo de eu
estar morando lá por tanto tempo, eu sou nativa, falo como eles, tudo, mas eu não sou chinesa, eu nunca serei chinesa, não existe nacionalidade chinesa que dá aos estrangeiros. Hoje em dia, eles dão para alguns jogadores de futebol para jogar na seleção chinesa. Mas, assim, para pessoas como eu, meus amigos que nasceram, cresceram lá, inclusive os pais faleceram, são enterrados lá, não tem nacionalidade chinesa. Então, eu falei, bom, eu sou brasileira e gostaria muito mais de divulgar a cultura brasileira e também para juntar os brasileiros na China, né? Os brasileiros que vão à China, ou estrangeiros em geral, geralmente são altos executivos, ou professores, ou cientistas, ou não tem motorista de táxi estrangeiro, não tem mão de obra barata estrangeira, não tem. Tinha gente que escrevia para mim, escuta, me indica uma loja eletrônica onde tem vendedor brasileiro. Eu falei, não existe isso. Me indica um motorista de táxi brasileiro. Eu falei, não existe isso. Porque a China sempre, os estrangeiros, por causa de superpopulação, chineses, tem que ter trabalho para eles. Então, não há estrangeiro que fazem mão de obra barata, sempre os pessoas mais alto executivo lá. Isso gera um problema que ninguém fica. O pessoal vai, fica 3, 4 anos, 5 anos, pode chegar a 10 anos, mas no fim vão embora. Então, para divulgar a cultura brasileira, foi muito difícil, porque você não é como chineses que vêm para o Brasil e fica gerações, né? Qualquer nacional vem para cá e fica gerações. Lá é muito difícil, então a rotatividade das pessoas é muito grande. Consegui juntar uma turma boa lá para, assim, que eu queria mais divulgar era cinema, né, filmes brasileiros e festa junina. Porque eu sempre achei que carnaval tem muito jeito de você saber como que é carnaval. Tem muito jeito de você saber como é futebol. Mas a festa junina, se a gente não mostrar, ninguém sabe o que é uma festa junina. Então, por vários anos, nós conseguimos juntar turmas brasileiras para fazer bem típico, né, de uma festa. Só que festa junina em junho, no hemisfério norte, é verão, né? Então não há aquele frio para tomar quentão, essas coisas, mas o resto tinha, né? Canjica, essas coisas, música, danças, correio, né? Inclusive para mostrar para os meus filhos como era uma festa junina, porque eles nunca vinham para cá, né? Dessa época do ano. Então foi bastante interessante ver a reação dos chineses, né? Mas era bastante divertido. E festival de cinema brasileiro na China, consegui fazer por vários anos com pessoas super interessadas em cinema, conhecedores de cinema que estavam morando em Pequim, que conhecia as pessoas daqui, para poder a gente saber quais são os novos filmes, inclusive alguns filmes clássicos brasileiros, para poder mostrar na China. Só que na China, um país comunista, tudo é muito censurado. Então, você não pode querer fazer um festival sem uma permissão, sem o filme passar pela censura. Então, tem alguns filmes que a gente sabe que não passa na censura, a gente nem cogitava, tipo, o filme que menciona ditadura militar brasileira não passa na censura. Filme que tem muitos de cenas de sexo não passa na censura. Então, a gente geralmente pedia, né, contatava os diretores ou produtores de os 10, 12 filmes e mandávamos para a censura, só que você não podia, eu, como Raquel Martins, mandar para a censura, eu tinha que ir através do canal do governo brasileiro. Então, a Embaixada do Brasil sempre me ajudou, porque a Embaixada tinha que levar esses filmes para a censura. Daí, eles têm um departamento que assistem tudo, filme por filme, e depois me dá meia dúzia, 5 filmes, autorizando que eu posso passar. Só que eu não posso passar em qualquer cinema. Eu só tinha 1 ou 2 cinemas que eu podia passar.
Então, só depois deles terem autorizado, eu vou fazer a tradução do filme para pôr a legenda em chinês, porque a minha preocupação, a nossa preocupação do grupo, que sempre me ajudou muito, é para o público chinês, né? Não é filme brasileiro, não é para nós brasileiros que tem 200 pessoas em Pequim para assistir, sim para o público chinês. Então, para traduzir, pedimos ajuda das escolas, como é que fala, institutos ou universidades onde havia curso de português. Então, tem várias universidades em Pequim que têm curso de português, principalmente eles têm intercâmbio com universidades portuguesas, muitos alunos aprendem o português de Portugal, e muitos deles também têm alguns professores brasileiros lá, inclusive eles têm intercâmbio com o pessoal do Rio Grande do Sul, mandam alunos chineses para Rio Grande do Sul por 1 ano. E coisa assim. Então, os professores de língua brasileiros ou portugueses ajudavam os alunos a traduzirem, né, os filmes. Eu fazia 1 ou 2, depende do filme, eu fazia eu sozinha, e eu checava todos os filmes, porque eu era a pessoa que passava pela qualidade para ver se tudo estava certo, porque nem, no caso, os chineses falavam perfeito chinês, mas não conhecia perfeito português. E os professores de língua portuguesa não conheciam perfeito chinês. Então, eu era a pessoa que estava ali checando tudo. Então, tinha coisas assim interessantíssimas, por exemplo. Eu comprei um apartamento na planta, então, e daí, na tradução, pôs assim, comprou um apartamento com uma planta, que nem essa que está atrás de mim, entendeu? Daí tinha assim, professor, alguns alunos me conheciam, me ligavam e falavam assim, mas escuta, no filme eles vivem falando, minha nossa, é minha ou é nossa? Então tinha muitas coisas que, né, só você como, né, uma brasileira você entende. Tinha coisa de, eu não estava traduzindo filme chinês, né, mas tem coisa que é tão nossa que você nem ensina para eles, né? Minha nossa é coisa religiosa, minha Nossa Senhora, né? Então era bem interessante. Então esse filme acontecia geralmente acontecia em novembro. Nos primeiros anos nós fizemos em Pequim, depois eu passamos a fazer em Xangai também. Xangai era um pouquinho mais liberal e a gente podia contatar diretamente ao cinema. Cinema tinha que ter autorização da censura. Se você não tem autorização da censura, o filme não passa. Então, passamos muitos filmes, assim, principalmente os filmes, assim, tipo, o que eu vou falar? Tem documentário, vários documentários, nós passamos alguns filmes de desenhos, né? Passamos também, e filmes sobre, por exemplo, assim, que eu me lembro de repente agora é o do Luiz Gonzaga, o Heleno, jogador de futebol. E os chineses tinham bastante interação, e depois do segundo ano nós conseguimos fazer patrocínio com algumas empresas que, né, como, por exemplo, a Vale, o Banco do Brasil, algumas empresas que estavam em Pequim, que às vezes podiam doar um dinheiro para nós, e a gente conseguiu trazer a TAM também, trazer alguns diretores, alguns produtores, alguns atores para a China, e fazia perguntas, né? Depois de assistir o filme, podia ter uma interação com. Então foi bastante interessante. E, infelizmente, esse projeto, quando a gente sai da China, como o grupo todo que me ajudavam era uma moçada super bacana, estavam lá trabalhando como jornalistas, inclusive, ou eram casados com alguns estrangeiros que estavam trabalhando por lá, que podia, brasileiro, que a gente podia fazer, e todo mundo foi embora. Daí, né, falta mão e a gente não consegue continuar isso.
Os nossos filhos cresceram e resolveram fazer faculdade na Europa em 2014, 2012. Minha filha mais velha, a Carol, resolveu ir para Londres, depois chegou a vez dos gêmeos, foram todos para estudar na Europa. E a gente passou a ter um certo dificuldade de vê-los, porque, como eu falei, né, a gente não tem uma nacionalidade chinesa, a gente não tem um green card como nos Estados Unidos. Então, toda vez para eles irem para casa, eles tinham que pedir o visto. Toda vez para pedir o visto, você tem que ter pelo menos 2, 3 semanas de férias. Então, ficou um pouquinho mais difícil deles viajarem para a China. Era muito mais fácil nós sairmos, porque nós tínhamos visto de trabalho para morar na China. Daí teve uma oportunidade do meu marido trabalhar na Finlândia. Pensamos bastante se a gente devia sair um pouquinho da China, resolvemos ir morar na Europa um pouquinho, porque até ali, até 2016, quando nós saímos, já fazia 45 anos que eu estava morando na China, e o Mati 35 anos. Então, a gente falou que queria ficar mais perto das crianças. Então, em 2016, nós fizemos essa decisão. Em abril de 2016, nós nos mudamos para Helsinki, na Finlândia, onde eu moro hoje. Estou de férias nesse momento, nesse vídeo, no Brasil, mas moramos na Finlândia. Então, o projeto do cinema parou, né? O projeto todo, mas a Embaixada do Brasil tem, de vez em quando, tem feito isso, mas não uma coisa mais sistemática, né? Mas hoje em dia, o problema da censura, né? Deixa eu só voltar um pedaço da censura. Quando nós começamos para fazer censura, eles não precisavam ler a legenda em chinês, eles liam em inglês, porque todos os filmes brasileiros vêm automaticamente com inglês. Depois, em 2015 ou 2014, eles passaram a exigir ao contrário, você tem que ter a legenda em chinês para passar na censura. Falei, mas como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro para gastar para traduzir 1 dúzia de filmes e vocês me autorizarem meia dúzia? Não tenho como fazer isso, eu só posso fazer, né, com poucos. Anyway, daí, então, esse projeto a embaixada faz de vez em quando, mas já não é assim sistemático. E indo um pouquinho para questões mais pessoais, apesar de você já ter falado sobre várias delas aqui, como foi para você ser mãe, né, dos seus filhos nessas mudanças de países, enfim, né? Como foi para você ser mãe? Eu acho que para todo mundo ser mãe é um grande mistério, né? No começo, quando você está esperando, é um grande mistério, né? Ainda mais quando você... Para mim, nem tanto, porque meus pais já moravam fora, eu cresci fora, né? Mas se você casar com uma pessoa que não é nem chinês, nem brasileiro, é um finlandês, né? Tem todo um outro idioma, apesar que alguns costumes nós somos iguais, tipo assim, a gente come com garfo e faca, a gente tem o Natal, Páscoa, sabe? Tem essas similaridades, mas não, a cultura dos finlandeses e os brasileiros são bem diferentes, né? Eu sempre falo que brasileiro e chinês são muito parecidos, né? Nós somos barulhentos, nós somos fala alto, nós somos festa, a família 3, 4 gerações, é o tio, a avó, é todo mundo, comida é farta, enche. Os finlandeses não, os finlandeses são bem reservados, são bem silenciosos, não falam alto, não falam muito. Então, assim, eu sempre digo que foi a sorte nossa da gente estar morando na China para criar os filhos, porque não era nem a minha cultura brasileira, nem a cultura finlandesa, e sim a gente teve como criar a nossa cultura dentro da nossa casa. Não tem ninguém dando palpite. Ah, mas não come feijão todo dia? Ai, mas não faz isso todo... Não sei o quê, sabe? Então, isso foi bom, né? Agora, claro que a gente teve divergências, por exemplo,
Quando a mais velha nasceu, eu falei, ah, não, ela vai para a creche. O meu marido falou, eu nunca fui para a creche. Eu falei, mas eu sempre fui para a creche, entendeu? Então, ah, então teve esse tipo de discussão e de, inclusive, furar a orelha, né, de meninas, mas no Brasil fura no hospital, ah, mas jamais. Então, sabe, teve muitos, não briga, né, mas assim, uma preocupação. Como eu acho que eu já cresci dentro de uma família brasileira, numa cultura chinesa, então eu acho que a adaptação é mais fácil, é mais aceitável, sabe? Como eu cresci sem religião, né? E meu marido é luterano, então mal para mim, mal não vai fazer. Quer seguir, quer batizar, quer que siga a religião, que siga, né? Mas eu não sou. Para mim, religião não é uma coisa ruim, é uma coisa que você tem se você precisa, e não tem quando você não precisa. Para mim, não faz grande diferença se você não é uma pessoa de um índole de correta, sabe? Então vai, então você quer, você prefere, então sigamos, você que leve eles, que explica tudo, porque eu não sei de nada, né? Então não houve briga, não há, para mim isso não faz não faz a diferença, né? Depois as crianças crescem, ainda mais crescem num país que é comunista, mas que tem muitas coisas budistas. Eles que se viram depois para entender o mundo nessa parte da religião, né? Mas uma coisa assim que nós sempre enfatizamos, que a religião não é para você, sabe, assim, ser super religioso, não sei o quê, mas toda a cultura ocidental é baseada na religião. Todos os feriados, todas as músicas, né, eruditas, a literatura, tem muita coisa. Você não tem como falar assim, eu vou negar e não vou aprender. É aprender, como não aprende química, física, biologia, aprende religião também, entendeu? Então, ser mãe, eu acho que se eu tivesse ficado na Finlândia, criar meus 3 filhos, teria sido muito mais difícil, porque lá é uma sociedade bem mais assim quieto, bem mais, né, bem mais, como eu vou falar, eles são mais frios. Não estou falando que é ruim, tá? Eles são diferentes. Isso não quer dizer ruim. Muito mais, eles são muito mais independentes, sabe? E eu, como filho de brasileiros e cresci na China, sempre a gente quer ajuda, a gente quer família, sabe? Lá não tem, eu não tinha nem família, meu sogra já era de idade, já não podia me ajudar assim no dia a dia, sabe? Então, para mim, ter sido mãe fora da Finlândia foi bom, porque eu podia ter ajuda em casa, podia ter alguém que viesse limpar a casa, sabe? Então, isso para mim foi muito bom. E tomar muito cuidado em criar, né, na sua cultura, e perceber que as outras culturas são diferentes, né? Os meus filhos também tiveram amigos do mundo inteiro, né? Desde a África até, né, latino-americanos, chineses, filho de chineses e tudo isso. E você tinha que ter não falar exatamente isso, mas assim, tipo assim, mas nessa casa se faz assim, sabe? Assim, não menosprezando que os outros não façam, sabe? Então, nós tivemos, por exemplo, a sauna, que a gente diz de sauna seca no Brasil, é uma sauna típica da Finlândia, inclusive a palavra sauna é finlandesa. Todo finlandês vai à sauna, tem sauna dentro de casa, é um evento familiar, a família vai à sauna juntos, pelados, inclusive você pode ir com os amigos, pelados, então é muito comum para a gente. Mas, quando as crianças começaram a crescer, com 12, 14, né, essa idade, a gente teve que, né, quando eles tinham os amigos na nossa casa, nós não fazemos sauna, para não estar de toalha,
sabe, assim, porque os americanos já não iam aceitar isso. Ah, imagina, fulano de tal, o pai estava de toalha. Entendeu? Então, a gente tinha que tomar certos cuidados culturalmente, que para nós não quer dizer nada, mas para o outro pode dizer um escândalo. Então, tudo isso você tinha que pôr na balança, de medir, né? De como que é. Também um pessoal que, né, com 14, 15 anos se pode ou não pode tomar uma cerveja com os pais, tomar um vinho, com não sei o quê, tem família que não, 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 tem outros, pode, sabe? Então, teve toda essa, é uma conversa que tem que ter e a gente resolver para que lado vai, entendeu? Concordou aquilo, tem que ser aquilo. Então, para as crianças terem uma diretriz que nós, né, somos diferentes, porque a gente já tem duas culturas, e ainda tem a terceira cultura do país, entendeu? E como eu já cresci na China, fiz muito questão deles respeitarem muito a cultura chinesa, porque faz parte de mim, está dentro de mim. Sabe, não menosprezar, porque tem muitos estrangeiros que passam alguns anos na China, não aprendem nada da China, compra tudo barato da China, acha que a China só tem coisa barata, e daí menospreza a China. Então, eu tomei muito cuidado para os meus filhos falarem chinês, estudarem chinês e respeitar a cultura, as pessoas, mesmo que eles nunca vão aceitar a gente sendo estrangeira, mas tem que respeitar a cultura chinesa. Então, meus filhos, pelo menos gêmeos, querem muito voltar, assim que eles terminarem a faculdade e trabalharem alguns anos fora, querem voltar à China. A mais velha já está mais ou menos juntado com o inglês, então fica mais difícil de sair. Então, muita gente pergunta para mim, então, onde que é a sua raiz? E eu passei muito tempo pensando nisso, onde que é a minha raiz? Será que eu preciso de uma raiz? Para que eu preciso de uma raiz? Se eu me mudo tanto, raiz não sai do lugar, por que eu vou ter uma raiz? Daí foi interessante, alguns anos atrás, né, aqui no Brasil, nem me lembro aonde, né, o professor falou assim, olha lá, é uma bromélia que cresce na árvore. Falei, tá aí, sou uma bromélia, não preciso de raiz. Eu estou numa árvore, eu fico lá, depois eu quiser ir para outra, eu vou. Então, eu acho que a gente tem que mudar muito o nosso conceito, sabe, de que você nasceu e você pertence, você tem que ter uma raiz, sabe? Só se você passou muito tempo no mesmo lugar e, né, na infância, como eu não passei, então eu acho que dá para ser uma bromélia mesmo. Bom, então vamos para as últimas perguntas, Raquel, para finalizar. Primeiramente, quais são as coisas mais importantes para você hoje em dia? Uau! Para mim, hoje em dia, é nunca parar de aprender alguma coisa. Nunca menosprezar ninguém. Isso, para mim, nunca menosprezar ninguém. Mesmo que você vê alguém fazendo coisas erradas, né? Às vezes você encontra pessoas brutas que têm uma reação, mas você não sabe o que está acontecendo com a pessoa. E sempre está aprendendo, sabe? Eu sempre fico perguntando, mas por quê? Mas por que assim? Por que assados? Eu acho que a gente não... Para mim, o mais importante, eu estou com 57 anos, o que a gente não pode é parar de aprender. E todo dia tem uma curiosidade. Olhar para a planta tem curiosidade, olhar para o céu tem curiosidade, olhar para tudo tem uma curiosidade. Isso, para mim, é mais importante. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, o nome dos seus filhos e a idade deles. A minha filha chama Carolina, a mais velha, ela tem 29 anos hoje, e os meus gêmeos é Walter e a Idalina. Os dois têm 26 anos. É um casal, né? Um casal de gêmeos. Certo.
E quais os seus sonhos para o futuro, Raquel? Ai, eu tenho um monte de sonhos. Primeiro que é, quero conhecer mais lugares, né? Conheço alguns, bastante, mas eu quero conhecer. Eu acho que eu sou a única pessoa, quando eu viajo, eu não sinto falta de casa. Eu jamais tenho saudade de casa, nem do banheiro, nem do travesseiro, nem do meu cobertor, de nada. Nunca falo assim, melhor voltar para. Não acho. Dessa vez já estou 2 meses no Brasil. Meus pais são idosos, né? Meu pai já está com quase 92 anos, minha mãe com 80, quase 84 anos, então, já que pode trabalhar online agora, home office, então eu e meu marido nós viemos para o Brasil e pensamos em poder ficar aqui por mais tempo, né? De eu estar com eles por mais tempo, está na hora, né? Meus filhos já não precisam de mim, assim. Então, planos de estudar, né? Estudar, eu quero qualquer coisa. Acho que eu vou passar na prova, né? Para você ter a cidadania finlandesa, eu preciso passar numa prova de história e de língua. Isso acho que já estou bem, não tenho problema com isso, mas estudar, quem sabe? Agora estou estudando sobre feminismo e também quero, sei lá, corte e costura, assim, tipo assim, coisas, não parar de aprender a fazer as coisas. Não importa, não vou falar que meu marido insiste, porque não aprende a tocar piano? Quem sabe? Então vamos para a última pergunta, Raquel. O que você achou de contar a sua história para a gente hoje? Ai, ótimo, ótimo. Realmente, às vezes, a gente passa a pensar coisas que a gente geralmente não pensa, né? Eu só dei uma pincelada na minha história para vocês, porque os detalhes, né? Tem muitos detalhes, né? Da nossa vida, mas isso seria por horas, né? Mas eu acho ótimo, eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo, eu acho bastante interessante. E eu sempre é uma das minhas curiosidades quando, por exemplo, eu estou vamos supor, num lugar, num show ou num teatro, sabe? Quando você está num lugar com muita gente e você não conhece ninguém, eu sempre falo assim, poxa, cada história essas pessoas têm, qual será a história de cada um deles tem uma história para falar, sabe? Eu sempre pensei nisso. Inclusive, eu faço parte de grupo de mulheres lá na Finlândia e eu sempre sugiro, gente, vamos escolher uma pessoa por mês e contar a história dela. Você não sabe de onde ela vem, onde ela nasce, sabe? Então, eu acho muito legal esse trabalho de você. E eu estou até com inveja, viu? Acho que vou começar alguma coisa que nem vocês, viu? Porque é tão interessante, sabe? Eu e meu marido, a gente agora, semana passada, fomos a Minas e, e a gente, né? Eu sempre falo que na Finlândia as pessoas falam tão pouco que eu sinto falta de em inglês chama small talk, quer dizer, que uma conversa, está numa loja, oi, tudo bem, né? Não tem isso, não tem lá, muito pouco, muito raro que acontece. No Brasil, você entra numa loja, a pessoa conta a vida para você, né? Ai, meu pai teve não sei quantos filhos, depois meu pai, para minha mãe, depois eu não sei o quê. Sabe? Então, a gente começou a gravar essas histórias depois, né? A gente voltava para o hotel ou dentro do carro, já nós mesmos gravávamos o que o cara contou para a gente, porque é tão interessante. Então, eu acho muito legal o trabalho de vocês. Se puder, tem um espaço físico, a gente um dia vai aí visitar e tudo, por enquanto é online, né? Então, super legal. Bom, então, em meu nome e em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece muito a sua participação hoje. Obrigada, gente, muito obrigada, adorei. O que precisar, se precisar de mais gente ou diferentes assuntos, eu posso ajudar vocês, talvez, a encontrar alguém. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, gente.